A gente está de volta com o Repórter Setorial. A Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil começaram a pagar essa semana o fundo PIS/PASEP. Tem direito ao saque os trabalhadores que contribuíram até o dia 4 de outubro de 1988 e que não tenham feito saques. Ao todo, são 4 milhões e 700 mil cotistas que vão dividir 8 bilhões 610 milhões de reais em benefícios. Só lembrando que a Caixa faz o pagamento do PIS e o Banco do Brasil paga os recursos do PASEP. Falta menos de um mês para a Prefeitura de Pindamonhangaba finalizar o PDV, Programa de Demissão Voluntária, que teve início em abril deste ano. O objetivo do programa é aliviar os gastos com a folha de pagamento de salários, reduzindo o número de servidores públicos. A Prefeitura de Pindamonhangaba aderiu no mês de abril ao Programa de Demissão Voluntário. Até o presente momento, 140 servidores públicos aderiram ao programa, sendo que a meta é 160. O secretário de Administração do município, Fabrício Pereira, conversou com a nossa equipe. Questiona muito sobre o pagamento, se vai ser parcelado ou integral. Na lei está bem claro que o pagamento ele é único, uma parcela só. Mas tem outros benefícios, como a cesta básica, ela é parcelada. Então, para quem ainda quer aderir ao programa, o que fazer? Deve comparecer ao DRH, lá vai ser explicado todos os detalhes da lei, de fato, vai explicar para o servidor se é o que realmente a pessoa queira, e aí sim, ele faz o seu pedido e é encaminhado à secretaria responsável. De Pindamonhangaba, Thaís Orlovic para o Repórter Setorial. Vagas de empregos abertas. Algumas cidades do Vale do Paraíba estão com um total de 146 oportunidades. Os interessados devem procurar uma dessas unidades no PAT, no posto de atendimento ao trabalhador mais próximo. As duas cidades com mais vagas aqui na nossa região são Cruzeiro, com 30 oportunidades, e São José dos Campos, com 84 postos de trabalhos abertos. Aqui em Pindamonhangaba, as vagas são para alimentador de linha de produção, auxiliar nos serviços de alimentação, costureiro à máquina na confecção em série, cozinheiro geral, limpador de piscinas, mecânico de manutenção de empilhadeiras, mecânico de veículos automotores a diesel e operador de pá carregadeira. As outras cidades aqui do Vale do Paraíba que também têm oportunidades de emprego são Campos do Jordão, Taubaté, Jacareí, Caçapava, Guaratinguetá e Lorena. Os interessados devem comparecer em um dos PATs destas cidades com um documento de identificação e a carteira de trabalho. Carolina Silva, de Pindamonhangaba, para o Repórter Setorial. E agora, a segunda parte da entrevista de hoje. Hoje nós estamos recebendo aqui a visita do Dr. Kleber de Oliveira, ele é delegado de polícia, um consultor em segurança pública, está nos ajudando a refletir sobre o tema, porque não basta se cercar de muros, não, e ficar ali dentro do condomínio achando que está tudo seguro, porque qualquer descuido pode ser fatal, e um deles é a economia, né? O barato que sai caro, é trocar a presença do ser humano por uma colocação de portaria virtual. Exclusiva. Ela é boa no complemento, mas sozinha eu acho que não é uma coisa razoável. Pois bem, Cataldi, essa nova atividade ela tem gerado muita polêmica, muita discussão. Por quê? Porque as pessoas acham que é só modificar a forma de prestar o serviço e está tudo bem. Essa economia parece ajudar, e ela ajuda, né? Economizar dinheiro é sempre bom. Porém, o que acontece? Algumas indagações precisam ser feitas para ver se aquele condomínio está apto a receber uma portaria virtual. Por quê? Exclusiva, né? Exatamente. Porque uma portaria virtual complementar eu acho que é benéfica, né? Mas exclusiva é um negócio... Então, porque... Como diz os caras, é uma faca de dois legumes, né? Toda a responsabilidade de ingressar, de colocar alguém para dentro do condomínio, é do morador. Então, ele tem que ser responsável, ele tem que saber quem ele está colocando dentro do condomínio. Senão, não funciona. E dependendo do condomínio, dependendo das características, das peculiaridades do condomínio, a portaria é virtual ou não. A gente tem, por exemplo, a primeira indagação, o tamanho do condomínio. É um condomínio residencial ou comercial? Um condomínio residencial com 40 unidades, com 100 unidades, com 400 unidades.
A posição geográfica do condomínio é no centro da cidade e tem muito movimento, tem pouco movimento. Os recursos tecnológicos do condomínio, ele abrange todo o perímetro, as partes internas do condomínio, para a gente ter um monitoramento perfeito de tudo isso, de todas as áreas. E uma coisa importante também é não descuidar das laterais e do fundo, né? Eu tenho a impressão que afora a portaria virtual complementar, há de haver também algum tipo de ofendículo que impeça o ingresso por escalar o muro da cidadela. É uma cidadela, né? Tem tudo isso. Mas a gente tem observado que a maioria dos golpes, a maioria das tentativas de ingresso no condomínio é pela porta da frente. E se o morador não tiver responsabilidade, ele vulnerabiliza completamente o condomínio. Porque ele que aperta o botão ou ele autoriza a central de monitoramento o ingresso do estranho no condomínio. Cuidados na contratação dos funcionários e na contratação das empresas que terceirizam esses funcionários. O que o senhor orienta? Então, vamos lá. Quando nós falamos em funcionários, o principal da segurança é você ter pessoas de confiança na tua portaria. Porque eles que vão controlar o acesso das pessoas na tua residência e na residência dos seus vizinhos. Então, é importantíssimo a pesquisa sobre os antecedentes criminais do contratado. Seja ele porteiro, faxineiro, vigia, zelador, eles têm que possuir um atestado de antecedentes como nada consta. Depois, a gente tem que buscar informações sociais, onde ele trabalhou. A polícia fornece, por exemplo, se eu chegar lá e falar assim, olha, eu sou síndico do condomínio, estou para contratar um cidadão aqui, vocês podem me fornecer, o pessoal chama aqui de capivara dele? Nós não podemos fornecer diretamente ao síndico. Ele tem que buscar o atestado de antecedentes que a polícia fornece e pela buscar internet. Pela internet. E no judiciário ele pode também buscar uma certidão acerca dos antecedentes criminais que ele possui. Então, mas além do criminal, não é só o criminal, né? A gente tem que analisar a vida social também do funcionário. Se ele tem problemas de relacionamento em casa, com a mulher, com os filhos, com a vizinhança. Por quê? Porque o porteiro, o vigia, um zelador, ele tem que ter um perfil de agregar. Tem que ser um diplomata. Exatamente. Em que pese as pessoas acharem que é uma pessoa que não tem instrução nenhuma, mas ele tem que ser educado. Sabe por quê, cauteloso. telespectador? Se ele for uma pessoa que faça algum tipo de agressão a quem visita, a quem entra, ou até o próprio morador, o condomínio fica sujeito a uma ação penal e uma ação indenizatória, né? Exatamente. Então, ele tem que ser um diplomata mesmo, um cara especial, não é qualquer um que pode ser. Tem que ver também se ele tem endividamento, né? Porque o cara que trabalha com a cabeça pensando nos débitos que tem pela rua, ele não vai ter não vai saber dividir. Né? É bastante difícil, né? Mas o mais importante, eu acho, é os antecedentes sociais, porque vai demonstrar o perfil de como ele trata o público ali no condomínio. E em relação às empresas, o que é importante saber, se ela também não possui endividamento, se ela não possui ações trabalhistas ou dívidas previdenciárias, por quê? Porque o condomínio, numa eventual ação, ele é solidariamente responsável. Antigamente era subsidiário, agora é solidário. Então, é solidário. Então, é bom ter cautela nesse sentido. E são muitas empresas, né? Então, alguns são aventureiros, outros são profissionais. Então, é bom selecionar com bastante atenção, critério, a empresa que vai prestar serviço no seu condomínio. Uma coisa que você deve prestar atenção é se ele está recolhendo a Previdência Social, se ele está fazendo com que as obrigações sociais estejam em dia, porque o condomínio responde também por isso, caso o devedor principal não o faça. Exatamente. Doutor, eu quero agradecer muito sua presença, sua experiência, doutor Cléber de Oliveira, delegado de polícia, é um consultor em segurança pública e vem nos ajudar a refletir sobre um tema tão importante, né? Porque às vezes a pessoa está lá no condomínio, está crente que está abafando e as coisas estão acontecendo ali nos subterfúgios e acabam pegando você no contrapé. Obrigado, doutor, mais uma vez. Eu que agradeço, é um prazer estar novamente aqui no seu programa.
A seguir, na reportagem especial de hoje, vamos conhecer alguns projetos sociais desenvolvidos pela segunda maior favela de São Paulo. É depois do intervalo, já já.